ano. Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e eu vou deixar para vocês essa gravação referente à avaliação, que é a P2 de vocês, certo? Então, eu vou me concentrar nas páginas que eu indiquei. A primeira página que a gente vai falar é a página 40, né, que fala sobre a cartografia. A cartografia ela é um tipo de ciência bastante antiga que representa, né, os espaços do planeta Terra. Então, essa ciência ela pode produzir um mapa, ela pode produzir uma carta e ela pode produzir projeções cartográficas. Então, historicamente falando, documentalmente falando, a cartografia surgiu há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Esse é o mapa, né, que vai ser o mais antigo da história, que é o mapa de Gassur, né? E ele foi encontrado, né, na Mesopotâmia. Para quem não lembra, né, a Mesopotâmia é aquela região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, uma pessoa, né, deixou registrado no barro qual era o caminho que ela fazia para passar por essa região. Então, é nesse momento, né, que as pessoas começam a entender a importância dos registros cartográficos no passado. Só que assim, a cartografia, essa ciência, ela apareceu há 2.500 anos atrás, mas a habilidade de registrar as orientações, né, independente da linguagem verbal ou não, ela surgiu bem antes. Então a gente pode perceber que já na pré-história, os homens eles deixavam registrados a região, né, onde eles habitavam e que tipo de caça que eles colocavam ali e que tipo de caminho que eles utilizavam para fazer essa caça. Então o que a gente pode dizer é que assim, o mapa ele pode ter surgido, né, 2.500 anos antes de Cristo, mas a habilidade de registrar a nossa localização, ela havia surgido bem antes aí da ciência. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre projeção. A projeção, ela é um tipo de mapa, né? E ela é um tipo de mapa que utiliza uma base plana, aqui em cima esse amarelinho, sobre, né, a base arredondada que seria a representação do nosso planeta. Então, por exemplo, se você coloca uma base plana na parte de cima de uma representação do nosso planeta, você vai ter essa visão, que é a visão, né, das linhas imaginárias só de cima. Então aqui, ó, a gente tem o que se usa para fazer as projeções, né? A gente usa basicamente as linhas imaginárias, que a gente chama de meridianos, todas aquelas linhas que estão em pé na vertical, e paralelos, todas aquelas que estão na horizontal. Antes, né, da quarentena, a gente tinha conversado, né, que as linhas imaginárias elas têm valores em graus. Então, a linha imaginária que vale, né, 0 e que está no meio do nosso planeta, dividindo o nosso planeta entre Oriente e Ocidente, é a linha, né, do meridiano de Greenwich. Deixa eu só deixar registrado. Então, ó, a linha que vale 0 é essa aqui, né? Que é o meridiano de Greenwich, e ele vale 0. Então, esse ladinho aqui a gente chama de Oriente e esse lado de Ocidente, né? Ou leste ou oeste também. E desse lado aqui, né, a gente tem os paralelos, que são sempre linhas que estão na horizontal. O paralelo que vale 0, né, e o principal é a linha do Equador. Perceba, né, que eu risquei meio errado, mas tudo bem. Então, a linha do Equador aqui, ó, ela marca basicamente a divisão do nosso planeta ao meio, na horizontal, e ele divide o nosso planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul. As principais projeções que a gente tem são as projeções de Mercator e projeções de Peters. Importante, esses dois pensadores, eles não são contemporâneos, né? Então, ó, na projeção do Mercator, você pode perceber que existe uma certa deformidade, porque ó, o Polo Sul, que deveria estar aqui embaixo, ele não aparece, né? Então, o que acontece? Apesar da forma dos continentes ser aí preservada, que nem olha a forma aqui da América do Sul, por conta, né, de tudo tá sendo esticado, esses continentes, eles vão parar mais para cima, né? Então, a gente não tem, né, aqui o Polo Sul e tal, e tem só um pedacinho, né, do que seria o que a gente chama aqui de Polo Norte, né? Essa visão aqui, ela é chamada de visão eurocêntrica, ou seja, ela considera que a Europa, né,
essa parte aqui gigante do nosso planeta, seja aí o berço da civilização. Então, tudo que a gente conhece segundo essa visão eurocêntrica vem dos europeus, e essa seria a parte mais importante do mapa, né? Esse tipo de mapa aqui de Mercator, ele é utilizado principalmente para navegação, certo? Então, existe uma prática utilizada nessa projeção. Já a projeção de Peters, deixa eu só trocar a cor aqui. Já a projeção de Peters, o que acontece com ela, né? Nessa projeção aqui, essa projeção ela não é utilizada para navegação. Ela é utilizada, na realidade, para destacar características ideológicas. Se você perceber, né, aqui, ó, a África e a América do Sul, risquei errado, né? Tudo bem. A América do Sul, eles estão assim esticados, né? Na realidade, esse não é o formato original desses continentes, né? Na realidade, quando o Peters vai fazer essa projeção, na realidade ele quer destacar um conteúdo ideológico. Na realidade, ele quer chamar atenção, então, para a pobreza desses continentes, né? Então, assim, ó, se você for fazer um comparativo, a projeção de Mercator, ela serve para navegação e localização. E a projeção de Peters, ela serve para fazer uma análise política e econômica de determinados continentes, principalmente esses, né, que estão em grande parte no hemisfério sul. Agora a gente tem, né, a escala, que é um pouquinho mais difícil. Quando a gente estava estudando em sala de aula e a aula estava presencial, eu falei para vocês que a escala serve, né? Ela é um tipo de cálculo e ela serve para diminuir, né, a área em quilômetros ou em metros, que é a área real, pela área, né, reduzida. Então a escala, a escala desse mapa tá aqui, ó, gente. Então, para que a escala serve? Ela é um tipo de cálculo para representar e diminuir a realidade, visto que tem vários espaços que não dá para a gente colocar no mapa de papel sem fazer, né, esse tipo de cálculo. Então, ó, a gente tem dois tipos de cálculo. A gente tem a escala numérica, então a gente lê assim: 1 centímetro, né, ou 1 milímetro no mapa, ele representa aí essa medida na área real, certo? E a gente tem a escala gráfica, né, que é essa escala aqui, ó. Essa escala ela é menos utilizada, né, e ela serve como se fosse uma reguinha. Então, ó, na realidade, a cada 3 centímetros a gente está representando 1 quilômetro nessa escala. Então, aqui a gente tem, né, a leitura das escalas que eu já tinha falado para vocês, é só um comparativo. Normalmente a gente estuda a escala numérica, tá? Mas não tem problema. É só para você saber que a escala é uma representação da medida da realidade transformada na medida no papel. Então, quilômetros ou metros se tornam centímetros ou milímetros, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a estrutura interna da Terra. Então, assim, a gente sabe, né, que a teoria que melhor explica o surgimento do nosso planeta é a teoria Big Bang. E o que acontece? Nessa teoria fala-se que na realidade no passado o nosso planeta não existia e tudo aconteceu por causa de uma explosão que gerou poeira cósmica, que começou ali a se identificar umas com as outras e virou essa massa esférica imperfeita que é o planeta Terra. Então, assim, ó, na estrutura do nosso planeta, a gente tem um núcleo, que funciona como se fosse o coração do nosso planeta, que pode chegar a uma temperatura altíssima. A gente tem um manto, que é onde o magma fica derretendo o tempo inteiro, que basicamente é rocha derretida. E a gente tem a crosta, que a gente também pode chamar de litosfera, né, que basicamente é a parte, né, externa do nosso planeta que a gente vive. A crosta pode ser chamada de litosfera e também pode ser chamada de relevo. Tem uma pessoa, né, que fez uma teoria sobre o nosso planeta, né, sobre como os continentes se movimentavam, que é o Wegener, né? O Wegener, ele começa a questionar os movimentos que o nosso planeta faz, principalmente os movimentos que estavam na litosfera, a partir ali de 1900. E o Wegener, ele vai defender uma teoria, né, que é uma teoria bastante interessante, que é a teoria da deriva continental. É importante falar que o Wegener não conseguiu terminar a teoria dele, que só vai ser terminada em 1950 por outras pessoas. O que acontece? O Wegener, ele defendia a ideia de que, no passado, os oceanos eles eram todos juntinhos e eles eram chamados de Pantalassa. E todos os continentes eram juntos também, eles eram chamados de Pangeia. Quais vão ser os argumentos que o Wegener vai utilizar para essa teoria, que inclusive vai ser bastante negada aí pela sociedade científica? A primeira é a descoberta de alguns fósseis parentes, né, que vão ser encontrados em continentes diferentes.
A segunda é que o continente sul-americano e o continente africano, eles se encaixavam. Então, o Wigner ele começa a defender essa teoria a partir daí. Agora a gente vai falar sobre tipos de rocha. Então, assim, rocha é todo tipo de aglomerado de minerais, certo? E as rochas, elas têm alguns tipos. A rocha sedimentar é aquela rocha que é formada por causa da deposição de outras rochas. Então, a sedimentação ela é como se fosse um restinho de outras rochas na natureza. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dessas rochas e tals. A gente tem também as rochas metamórficas. Na realidade, as rochas metamórficas, elas são aquelas rochas que eram de outro tipo no começo, né? Aqui a gente tem uma parte de rochas que são sedimentares, e aí elas passam por alguma transformação que acontece por conta da pressão e do calor, e elas se transformam em outras rochas. Por isso que elas são chamadas de rochas metamórficas, porque elas passam por uma metamorfose. Tem algumas dessas rochas que elas são aplicadas em casa, inclusive, né? As pessoas acham bonito colocar essas rochas em casa. Agora a gente tem o último tipo de rocha, que são as rochas mais antigas, que são as rochas magmáticas, né? Essas rochas, elas são as rochas que são o resultado do processo de erupção dos nossos vulcões. E aí, quando essa lava seca, ela dá origem para essas rochas. Falando, né, em vulcanismo, né, o vulcanismo ele é ele é um fenômeno natural do nosso planeta. E o que acontece com o vulcanismo? A gente tem o movimento aí das placas tectônicas ou aumento da pressão do magma que fica aqui, ó, dentro do vulcão, dentro da câmara magmática. E o que vai acontecer? Esses vulcões, eles não vão aguentar a pressão que vem ou do movimento das placas tectônicas ou da fervura dessas rochas magmáticas, que está sendo influenciada pelo núcleo terrestre. Esse magma, ele vai começar basicamente a dobrar de tamanho e ele vai encontrar, né, algumas partes dessas rochas que são aí, né, mais, digamos assim, vulneráveis, que a gente pode chamar, né, de chaminé. Então, a erupção vulcânica, ela é basicamente a expressão da vida que tem dentro do nosso planeta. E ela é uma característica natural do nosso planeta. O vulcanismo estava aqui muito antes, né, da espécie humana. Então, gente, é isso, né? A gente vai ter uma revisão antes da prova, então não tenham tantas preocupações assim, mas consulte, né, essa revisão para que vocês possam ficar mais seguros.